Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya-lila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Verso 50. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Bodhacharya Nava Prashna Shabba Uthaila Dridayukti Tarki Prabhu Khanda Khanda Kaila. O preceptor do culto budista apresentou 9 princípios, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu despedaçou-os com sua forte lógica. Darshanika Pandita Shabai Paila Parajaya Lokehasya Kari Bodha Paila Labjabhaya. Chaitanya Mahaprabhu derrotou todos os especuladores mentais e acadêmicos eruditos. Quando o povo começou a rir deles, os filósofos budistas sentiram tanta vergonha quanto medo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Estes filósofos eram todos ateus, pois não acreditavam na existência de Deus. Pode ser que os ateístas, ou os ateus, sejam muito peritos na especulação mental, ou talvez sejam grandes pseudo-filósofos, mas qualquer Vaishnava firmemente situado em sua convicção e em consciência de Deus pode derrotá-los. Seguindo os passos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos os pregadores dedicados a serviço da ISKCON devem ser muito peritos em apresentar fortes argumentos e derrotar todas as classes de ateístas. Shila Prabhupada aqui. Prabhu ke Vaishnava Jani Buddha Gari Geila Sakala Buddha Militabi Kumantrana Kaila. Os budistas puderam compreender que o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu era um Vaishnava e voltaram para casa muito tristes. Mais tarde, contudo, começaram a conspirar contra o Senhor. Apavitra lite bhariya Prabhu agelila mahaprasada baliya. Uma vez armada a trama, os budistas trouxeram um prato com alimento intocável perante o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que era Mahaprasada. Shri Shri Chaitanya Charitamrita aqui. Jai. Que coisa, hein? Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, verso 39. Matsya, a encarnação do Senhor como peixe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Bhagavate Vasudevaya. Itam Adishya Rajanam Janam Harirantaradiyata Harirantaradiyata Swanavai Shaptatam Kalam Swambhavai Shatatam Kalam Yam Rishikesham Adishat Yam Rishikesha Adisat Itam Adishya Rajanam Itadisharayanam Harirantaradiyata Harirantaradiyata Soad Ambhavaikshatatam Kalam Swambhavai Shatatam Kalam Yam Rishikesha Adishat Yam Rishikesha Adishat Itam Adisharayanam Itam Adisharajanam Harirantaradiyata Harirantaradiyata Swambhavai Shatatam Kalam Samavai Shaptatam Kalam Yam Rishikesha Adishat Yam Rishikesha Adishat Itam Adisharayanam Harirantaradiyata Samavai Shaptatam Kalam Yam Rishikesha Adishat Itam Adisharayanam Harirantaradiyata Swamavai Shaptatam Kalam Yam Rishikesha Adishat. Tradução, vamos repetir, por favor. Imediatamente, após ter dado estas instruções ao rei, a Suprema Personalidade de Deus desapareceu. Então, o rei Satyavrata ficou esperando pelo momento do qual o Senhor havia falado. Quer dizer, subiu daquele lugar, saiu fora, desapareceu. Repetindo, imediatamente após ter dado estas instruções ao rei, a Suprema Personalidade de Deus desapareceu. Então, o rei Satyavrata ficou esperando pelo momento do qual o Senhor havia falado. Verso 40. Com fé, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Bem, o Senhor falou, vai acontecer. Então, deixa eu esperar o momento. É assim que o devoto age, com fé inabalável. Verso 40. Astya Darvan Pratkulam Tadarshi Pratgupta Mukha Nishashada Hari Padu Chintayam Matsarupina. Tradução, vamos repetir. Após espalhar Kusha com suas pontas voltadas para o leste, após espalhar Kusha com pontas voltadas para o leste, o rei santo, voltando-se para o nordeste, sentou-se sobre a grama, e começou a meditar, na Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, que assumira a forma de peixe.
Repetindo após espalhar Kusha com suas pontas voltadas para o leste. Em ocidental, Kusha é o famoso capim santo, erva cidreira. O rei santo, voltando-se para o nordeste, essa é a posição certa para meditar, para fazer meditação transcendental. Sentou-se sobre a grama e começou a meditar na suprema personalidade de Deus, Vishnu, que assumira a forma de peixe. Verso 41. Tata samudra udvela savatha plavayam mahim vardhamano mahamegai varshadi samadrishyata. Tradução, vamos repetir. Em seguida, gigantescas nuvens, derramando águas incessantes, abarrotaram o oceano, cada vez mais. Assim, o oceano começou a transbordar, para a terra, e a inundar, o mundo inteiro. Em seguida, gigantescas nuvens derramando águas incessantes abarrotaram o oceano cada vez mais. Assim, o oceano começou a transbordar para a terra e a inundar o mundo inteiro. Verso 42. Dhyayam Bhagavatadesham Dadrishenavam Agatam Tam Arurohavi Prendrai Adal Yoshodivirudha. Tradução, vamos repetir. De acordo com a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Satyavrata viu um barco aproximando-se dele. Assim, ele coletou ervas e trepadeiras. E acompanhado de Brahmanas santos, embarcou. Repetindo, de acordo com a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Satyavrata viu um barco aproximando-se dele. Assim, ele coletou ervas e trepadeiras e, acompanhado de Brahmanas santos, embarcou. Verso 43. Tam uchumunaya prita Rajam Jaya Swakeshavam Savaina Sankatat Asmat Avita Shamvidashyati. Tradução, vamos repetir. Os Brahmanas santos, estando satisfeitos com o rei, disseram-lhe, ó rei, por favor, medita na Suprema Personalidade de Deus. Keshava quer dizer que tem cabelos longos, cabelos encaracolados longos. Isso significa Keshava. Ele nos salvará deste perigo iminente, e cuidará de nosso bem-estar. Verso 44. Swanujayatastaturagya pradurashim madanave eka shringadharu matsyo haimuni yutta jojanaha. Tradução, vamos repetir. Então, enquanto o rei constantemente meditava na Suprema Personalidade de Deus, um enorme peixe dourado apareceu no oceano da inundação. O peixe tinha um chifre e media quase 13 milhões de quilômetros de comprimento. Quem pode imaginar isso?
pode imaginar isso? Para a gente sair daqui e ir lá para o cotovelo do mapa do Brasil, Rio Grande do Norte, sair daqui de São Paulo e até o Rio Grande do Norte, são 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Olha a distância que é. Você viaja de carro 3 dias, sem parar. Para ir daqui, ali, na praia do cotovelo, onde tem a virada, no Rio Grande do Norte, do nosso mapa ali, oceano. Daqui ali, 3.000 quilômetros. E voltar 6.000 quilômetros. O peixe media quase 13 milhões de quilômetros de comprimento. Isso é Deus. Repetindo, então, enquanto o rei constantemente meditava na suprema personalidade de Deus, um enorme peixe dourado apareceu no oceano da inundação. O peixe tinha um chifre e media quase 13 bilhões de quilômetros de comprimento. Verso 45. Nibadia navantapchiringe yatokto harinapura varatre nahina tustavama do sudanam. Tradução, vamos repetir. Seguindo as instruções anteriormente dadas pela Suprema Personalidade de Deus, o rei prendeu o barco, no chifre do peixe, usando a serpente Vasuki, como corda. Ficando então satisfeito, começou a oferecer orações ao Senhor. Repetindo, seguindo as instruções anteriormente dadas pela Suprema Personalidade de Deus, o rei prendeu o barco no chifre do peixe, usando a serpente Vasuki como corda. Ficando então satisfeito, começou a oferecer orações ao Senhor. Então, a primeira oração, verso 46. Shri Rajovacha Anadya Vidyo Pahatatma Sanvidas Tanmula Sansara Parishramadura Yadrichayopa Shrita Janatnuyu Vimukti-dona Paramoguru Bhavam. Vamos repetir a oração do rei. O rei disse, pela graça do Senhor, aqueles que desde tempos imemoriais perderam o conhecimento referente ao eu, e que, devido a essa ignorância, estão envolvidos numa vida material condicionada, e cheia de misérias, obtém a oportunidade de encontrar um devoto do Senhor. Srila Prabhupada aqui já. Aceito essa suprema personalidade de Deus. Como o mestre espiritual supremo. Sim, Senhor. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus realmente é o mestre espiritual supremo. O Senhor Supremo conhece todo o sofrimento da alma condicionada e, portanto, ele aparece neste mundo material, ora pessoalmente, ora através de uma encarnação e ora autorizando um ser vivo a agir em seu nome. Em todos os casos, entretanto,
ele é o mestre espiritual original, que ilumina as almas condicionadas que estão sofrendo no mundo material. O Senhor ocupa-se sempre a ajudar as almas condicionadas de muitas maneiras. Portanto, aqui ele é chamado de Paramo Guru Bhavan, o representante da Suprema Personalidade de Deus, que trabalha para espalhar a consciência de Krishna. É também guiado pelo Senhor Supremo para agir corretamente ao executar a ordem do Senhor. Bem claro, né? Bem claro isso. Tal pessoa pode parecer um ser humano comum, porém, como age em nome da Suprema Personalidade de Deus, o Mestre Espiritual Supremo, ele não deve ser taxado de ordinário. Portanto, afirma-se que Acharyam Manvijaryat, o Acharya, que age em nome da Suprema Personalidade de Deus, deve ser tido como estando no mesmo nível do próprio Senhor Supremo. Sakshadhari tuena samasta shastrai ruptashtatha bhavyatai vashabhi kintu prabhoya priya evatasya vande guru shri charanaravindan. Vishwanatha Chakravarti Thakura aconselha que o mestre espiritual age em nome do Senhor Supremo. Deve ser adorado em pé, de igualdade com o próprio Senhor Supremo. Pois, no cumprimento de sua missão de difundir a mensagem do Senhor em benefício das almas condicionadas, envoltas no mundo material, ele é o servo mais confidencial do Senhor. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam yena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantika. Hare Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagat Pate, Upesha, Upika Kanta, Radha, Kanta Namostute. Shirajovacha, Anadya Vidyopa, Hatatma Samvidas, Tammula, Samsara Parishramatuda, Yadrichayopa Shrita Janapnuyur Vimuktidona Paramoguru Bhava. O rei disse, primeira oração do rei, pela graça do Senhor, aqueles que desde tempos imemoriais perderam o conhecimento referente ao eu e que, devido à ignorância, estão envolvidos numa vida material condicionada e cheia de misérias, obtêm a oportunidade de encontrar um devoto do Senhor. Aceito esta Suprema Personalidade de Deus como mestre espiritual supremo. Por isso que uma das orações que a gente faz é justamente Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha, que fala por que o discípulo reverencia o mestre espiritual como se referencia a Krishna, no mesmo pé de igualdade, porque ele entende que não são diferentes. Não são diferentes. E por que ele faz isso? Porque ele oferece minhas respeitosas reverências ao meu mestre espiritual que está abrindo os meus olhos, está me dando visão, está me iluminando com a luz do conhecimento transcendental, com o archote do conhecimento, porque eu nasci na mais escura
ignorância, na mais profunda ignorância. E quem não? Desde tempos imemoriais, nós perdemos esse conhecimento referente ao eu, a consciência de que não sou esse corpo, sou alma. A consciência de que essa alma só tem uma relação eterna, a relação de amor com a alma suprema que é Deus. Tudo isso está esquecido. E o mestre espiritual vem e resgata isso. E que, devido a essa ignorância, estão envolvidos numa vida material condicionada e cheia de misérias, que a gente jura que a vida é só isso. Essa é a nossa ignorância, esse é o esquecimento. Essa é a cegueira que o mestre espiritual dissipa. Essa cegueira. Agora, como seria dissipada essa ignorância se não tivéssemos o mestre espiritual? Como? Será que só um louco pensa que não, Deus vai chegar aqui e vai me iluminar? Não vai, não vai. Não é assim que funciona. Falávamos ontem, esse conhecimento é passado em sucessão discipular, é de guru para discípulo, guru autêntico para discípulo autêntico e assim por diante, até remontando, chegar no mestre espiritual original, que é o Senhor Nityananda, que é Balarama, que é Krishna. Ele que faz tudo, ele que está fazendo tudo. Então a gente tem que ter essa fé e essa lucidez de como tudo funciona. Eu duvido que algum cristão realmente entenda o recado que Jesus Cristo disse, que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele está falando como o mestre espiritual autêntico fala, mostra. O mestre espiritual é quem nos leva de volta ao lar, de volta ao Supremo. Mas isso aí é feito em sucessão discipular. Isso aí acontece por ordem e controle de Krishna, que é Ishvara Parama Krishna, o controlador supremo, transcendental. Ninguém faz nada, tudo é feito por Deus. Ninguém. Tudo é feito por Krishna. Então isso aqui é corretíssimo e não há nenhum exagero em se entender e se aceitar o representante de Krishna, o mensageiro de Krishna, como alguém que está simplesmente no lugar de Krishna. Krishna está falando através dele, está mostrando através dele, está nos ajudando através dele. Não tem como duvidar disso. Mas aí o homem contaminado, invejoso, isso aqui é tudo um monte de comedor de feijão, não tem bom aqui não, tem... Porque é inveja, isso é inveja. Isso é inveja. Um devoto sensato e que realmente indaga com muita seriedade o conhecimento transcendental dado pelos acharyas, representantes de Krishna e pelas escrituras, ele não tem dúvida que tudo quem faz é Krishna. Eu me lembro que uma vez, pouco tempo atrás, aí, um devoto que hoje anda por aí, começou a falar na internet, ficou bravo. Eu não gosto desses devotos que ficam falando em aula de Raul Seixas, porque falou Gita e a turma cantou Gita e tal. Eu não gosto por quê? Qual que é o problema? Está com inveja? Está com inveja? Porque Krishna usou o Raul Seixas? Prabhu, o cara vivia chapado, tinha hora até que estava todo vomitado, porque o Krishna não se contamina quando ele está usando alguém. O George Harrison também continuou fumando e Krishna fez um servição através dele e nunca se contamina. Krishna não se contamina quando está usando qualquer um, quando está em qualquer situação. Krishna é não contaminado sob todos os aspectos. Então, muitas vezes, são 3 classes de guru que existem. Então, muitas vezes, de acordo com as escrituras, um Vartma Pradashaka Guru pode ser bem
degradadão, bem caidão. Mas se Krishna quiser usar ele, quiser fazer com que ele mande a mensagem dele, com que ele ajude alguém, uma alma ou outra, ou com que ele seja o caminho para tal alma encontrar o mestre espiritual, realmente a Nityasiddha, a alma liberada, a representante dele, Krishna usa. Qual que é o problema? Então é sim, tem muita gente que fala, e eu sei disso, há anos eu estou ouvindo isso, que eu conheci o Hare Krishna, o Mahamantra, o movimento Hare Krishna, porque eu ouvi no disco do George Harrison, ouvi os Beatles falando, eu ouvi sim o Boy George cantando Hare Krishna, qual que é o problema? Qual que é o problema? Sim, eu achei muito interessante aquela música do Raul Seixas, o Gita, e fui ver o que era Gita e acabei descobrindo. E também tem uma música, sabia? Tem uma música que é, como vovó dizia, que Raul Seixas está falando que a formiga só trabalha porque não sabe cantar. E fala Hare Krishna, Hare Krishna. E é verdade. E é verdade. Só vai ficar se matando aí se você não conhecer quem deve ser adorado, quem deve ser servido. Então, o Vartmapada Shakaguru pode ser qualquer um. Quem é o Vartmapada Shakaguru de acordo com as escrituras? É quem Krishna usou para te falar a primeira vez sobre ele. Primeira vez que você ouviu sobre Krishna. Ouviu de quem? De fulano. Seja lá quem for. Quem fez isso aí? Quem é o controlador supremo? Krishna. Então, se a gente com bom grado ouve, poxa, que interessante, vou investigar. A gente começa a trilhar o caminho certo, levado por Krishna, que falou através de qualquer um. Fala através de qualquer um, mas é um guru, representante de Krishna. Está nos dando Krishna, nos informando pela primeira vez sobre a verdade absoluta, sobre a pessoa suprema. É assim. E a gente tem que ter fé nisso. Depois o outro guru, quem é? O Shiksha Guru. É aquele que está nos instruindo o tempo todo sobre Krishna. Falando sobre Krishna. Aí, esse aí é o Shri Chaitanya Charitamrita de Lila, primeiro capítulo. Esse é o verso 47. Ele fala, Guru Krishna Ketai Jan. Guru Krishna Ketai Jan. Krishneira Swarupa. Antaryami, quer dizer dentro do coração, dentro, Anta. Antaryami. Bhakta Shrestha Eiduirupa. Esse verso do Shri Chaitanya Charitamrita fala que Shiksha Guru Ketai Jani. Shiksha Guru Ketai Jani. Krishneira Swarupa. Antaryami Bhakta Shrestha Eiduirupa. Esse verso fala que o mestre espiritual e instrutor não é diferente de Krishna. Não é diferente. Quem está sempre nos falando sobre Krishna não é diferente de Krishna. Porque é Krishna que está falando através dele. Porque Krishna fala de duas maneiras para o seu devoto. O Antaryami, de dentro do coração, dando instrução, trazendo realização, dando inspiração. Antaryami. E do lado de fora, Bhakta Shrestha, como o melhor dos devotos. O melhor dos devotos é o mestre espiritual, o instrutor, que não é diferente de Krishna. Eiduirupa, não tem diferença. Então o mestre espiritual, o instrutor, é a própria Suprema Personalidade de Deus. E é a própria Suprema Personalidade de Deus que fala de dentro do coração para a alma honesta, sincera, e do lado de fora como quem está Bodhayanta, ensinando o tempo inteiro, instruindo o tempo inteiro. Quem não é invejoso, vê dessa maneira. E qual que é o problema? E é verdade. Prabhu, não consigo ter essa fé toda. Então, é um problema isso. É um problema. O Shetashvatara Upanishad fala que Yasadeva Parabhakti Yatadevi Tataguru.
Prakashanti Mahatmana. O Shetashvatara Upanishad fala que só vai ter o conhecimento transcendental como ele é, puro, revelado, automaticamente. Automaticamente, acontece. Só vai ter o conhecimento transcendental revelado automaticamente quem Yasyadevi Parabhakti Yatadevi Tataguru Tasyati Katita Yarta Prakashanti Mahatmana. Quem tiver devoção plena, sem nenhuma dúvida, total devoção por Krishna e pelo Mestre Espiritual, pelo Senhor Supremo e pelo representante do Senhor Supremo. Quem não tiver essa fé, o conhecimento continua velado, não é revelado. Não entende nada, não vai entender nunca nada. Jamais vai aceitar um mestre espiritual ser iniciado e trilhar o caminho da perfeição, porque não vai ter essa fé que leva até esse ponto. Agora, se tiver, como diz o Chaitanya Charitamrita, antes do verso 47, tem o verso 45, que fala Krishnarupa Guru Krishna Rupahana Shastrera Pramana. Guru Rupa Krishna Kripa, a misericórdia de Krishna, Karena Bhaktagana. Exatamente aquilo que Prabhupada citou do nosso famoso Guru Astaka, que a gente canta toda madrugada. Sakshadhari Tve Nashamasta Shastrai Tashtata Bhavyatai Vashadvi Kintu Prabhura Yapriya Evatasya Pande Guroshi Charanara Vindam. Guru quer dizer mestre espiritual no plural. Se fosse no singular, seria Guru. Guru são os mestres espirituais, né? Nós oferecemos nossas reverências a todos esses representantes de Krishna. Por quê? Porque Krishna é dado através deles. E eles dão Krishna, assim como Krishna deu eles. Krishna manda o mestre espiritual e o mestre espiritual dá Krishna. Então, Guru Krishna Rupahana Shastrera Pramana, de acordo com a opinião, a deliberação de todas as escrituras reveladas, todas, de todos os Shastras, Guru Krishna Rupahana Shastrera Pramana, de acordo com a opinião ponderada de todos os Shastras, de todas as escrituras reveladas, o mestre espiritual é o próprio Krishna. Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana. Por quê? Porque Krishna vem na forma do mestre espiritual para salvar o Bhaktagana, o servo dele, a alma que se torna um devoto rendido a ele. Então não tem outro jeito, é isso mesmo. Agora, quem não tem essa fé, não vai tomar essa atitude, dar esse passo. Não vai ter essa Tatakarma Pravartana, essa favorabilidade com um processo de entender a verdade absoluta. Não vai fazer nada disso. Nunca vai entender nada, não tem como. Não vai ter como. Mas, se ele ouviu a informação do Bhatma Pradasha Kaguru, olha, Krishna é Deus. Ah, tá, vou saber sobre ele. Tem vários devotos falando, vou ouvir e entender mais sobre ele. Shiksha Gurus, os mestres espirituais que estão orientando, ensinando. Olha, é assim que serve Krishna. Ah, amadureceu. Ah, agora pode ser iniciado, pode aceitar um mestre espiritual, Diksha Guru. Pronto, começou o processo. Porque não dá para fazer isso aí sem trilhar esse caminho da perfeição instituído, dado pelo próprio Krishna, que é imutável. Não adianta alguém querer especular e mudar isso. Não adianta. Muitas vezes, até por orgulho, a gente acha que eu já estou cantando Hare Krishna, eu não preciso de mestre espiritual, não vou fazer isso. Não, tá.
Tudo isso é uma grande ilusão. Você não sabe da minha intimidade com Krishna, você não sabe, é tanta história, eu já ouvi cada história, tanta história que... Mas Krishna falou no Adi Purana para Arjuna, no Adi Purana, Krishna falou para Arjuna, Jeme Bhakta, Jana Parta, Name Bhaktas Chate Jana, Ma Bhaktanam Chaje Bhaktas, Teme Bhakta Tamam Mata. Arjuna, aquele que pensa, que acha que é meu devoto, não é realmente meu devoto. Mas aquele que é devoto do meu devoto, aquele que se torna servo do meu devoto, esse realmente é meu devoto. Aí, Adi Purana. Então, é assim que nós devemos entender como Krishna faz tudo por bem-estar de todos, como Krishna nos salva. Por trás, é Ele que está controlando tudo, Ele que está fazendo. Imediatamente, alguém vai falar para a gente, a primeira vez de Krishna, Guru Vatma, Pradasha Kaguru. Alguém vai estar o tempo inteiro nos instruindo. Prabhupada também é o nosso Shiksha Guru, ele está nos instruindo o tempo todo. E esse é o Shiksha Guru, que eu já falei. Shiksha Guru Ketajan Krishnera Swarupa. É o próprio Krishna, não é diferente. E o mestre espiritual que inicia é o mesmo representante de Krishna. Guru Krishna Rupa Ana Shastrera Pramana. Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana. Krishna vem na forma do mestre espiritual para salvar a alma condicionada, o discípulo. Poxa, mais claro do que isso é impossível. Não é? Ou será que eu estou exagerando? Não é muito claro isso? É isso aqui que está sendo falado. O Senhor ocupa-se sempre a ajudar as almas condicionadas de muitas maneiras. Portanto, aqui ele é chamado de Paramo Guru Bhavam por Satyavrata Maharaja, o representante da Suprema Personalidade de Deus, que trabalha para espalhar a consciência de Krishna, é também guiado pelo Senhor Supremo para agir corretamente ao executar a ordem do Senhor. Tal pessoa pode parecer um ser humano comum, porém, como age em nome da Suprema Personalidade de Deus, o Mestre Espiritual Supremo, ele não deve ser taxado de ordinário. Aí entra o Bhagavata. O que fala o Bhagavata? O Prabhupada citou aqui o famoso Acharyaman Vijnaniyana ou Acharyaman Vijnaniyat Navamaneta Kariti Namarcha Buddha Suyeta Savadeva Mayoguru. Os semideuses são representantes de Krishna. O mestre espiritual ele reúne todas as qualidades dos semideuses. E porque ele age como um exemplo perfeito, ele não é diferente de Deus. Ninguém deve pensar que o mestre espiritual é um comedor de feijão comum, um homem comum. E tampouco deve invejá-lo, porque isso é muito perigoso, nem destratá-lo. Portanto, Acharyaman Vijnaniyana Navamanita Kariti Namarcha Buddha Suyeto Sayadeva Mayoguru. O mestre espiritual é o somatório de tudo que é de melhor, de tudo que é de boas qualidades. Quem é o somatório de todas as boas qualidades? Krishna. Então, qual é a diferença dele para Krishna? Não é? Namarcha Buddha Suyeta Satadeva Mayoguru. Pronto. Qual é a diferença? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquei muito surpreso, né? Já
com a leitura do Chaitanya Charitamrita, quando os budistas estão tentando envenenar a Chaitanya Mahaprabhu. Bastante surpreso depois, fiquei muito surpreso também, porque ele não fala de um tamanho que não conseguimos entender direito, senão ele fala um número, né? Prabhupada fala um número, 13 milhões. Porque é verdade. Aliás, nem fala exatamente, fala quase. Nem chegou, mas quase. E por último, fiquei surpreso ainda, porque pensei que ele ia falar outro tipo de orações. E ele começa a falar sobre Sankirtan, sobre o pregador, o mestre espiritual. E sobre o maior problema da alma condicionada, que é o esquecimento de tudo isso. Esquecimento de que ela não é esse corpo. Esquecimento de que ela não é desse universo cosmomaterial. Ela tem que sair daqui. Pela misericórdia de Krishna, essa alma esquecida tromba com uma alma liberada, com um representante de Krishna, com um mestre espiritual. Seja lá ele na plataforma de Vatma Pradashaka Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru. Tudo encontro com Krishna. Muito importante entender tudo isso. Para poder valorizar, né? Quem entende dá valor. Quem não entende, vai valorizar o quê? Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.